É preciso, em algum momento, estabelecermos equilíbrio na disseminação da informação. Aliás, esta é uma das regras do nosso jornalismo, não é? E do jornalismo no geral. Então é preciso estabelecer o equilíbrio. Isabel Hu não se conformou em ter ouvido apenas uma parte. A sua obrigação profissional, passa a redundância, lhe obrigou a ir ao fundo da questão e finalmente conseguiu encontrar a senhora, por sinal, proprietária, portanto, dos cães, que se presume, digo se presume porque estamos aqui ainda em sede de presunções, etc, etc, por aí fora, que se presume que tenham atacado a senhora. E a senhora diz que não, ela tem prestado assistência. E aí fica uma dúvida, de onde é que está a verdade? Do lado da vítima ou da proprietária dos cães? Isabel Hu, o espaço de antena é seu, queremos ouvir o que é que a senhora tem a dizer em relação a este caso. Cordiais saudações a todos que estão conectados à TV Sucesso neste exato momento. Nós estamos neste momento no bairro das Maotas, aqui na cidade de Maputo. Queremos trazer aquilo que são as evidências daquele assunto que nós reportamos há dias sobre a senhora que vinha a reclamar que sofreu ataque de cães e a dona não está a responsabilizar-se. Agora estamos com a dona dos animais e está aqui, vai falar em condição de anonimato. Vamos ouvir a sensibilidade dela, o que é que tem a dizer sobre as acusações que são levantadas sobre ela. Saudações. Recebemos a denúncia que a senhora não está a atender a vítima que sofreu ataques de animais no passado mês de agosto. O que é que tem a dizer a respeito? O que eu tenho a dizer é que desde o princípio da situação, eu sempre estive sob os cuidados médicos da senhora. Sempre estive a tratar do assunto, também fiquei admirada com a situação, alusivo à denúncia, né, que teve da televisão. Mas estou aqui para mostrar e presenciar a papelada que eu estive lá presente em todas as circunstâncias. Estou mesmo a cuidar da senhora, só que agora já não sei como é que vamos fazer as coisas, uma vez que ela já me pôs o processo no IPAS, estive lá, falou-me de uma indemnização de 100 mil meticais. Estive a par, a ver se consigo o valor. Em todo caso, de repente recebo a chamada da televisão. E são coisas que eu não estou a perceber. E ela ainda diz que eu lhe dei uma manta furada, né? Ok. Mas tenho aqui toda a papelada, desde o princípio do incidente. E até, eu quero que chegue até o fim, que ela fique bem. E que eu avançar com o caso, não abandonei a senhora. Estou mesmo para avançar isso. Agora, ela fala de falta de assistência em termos de alimentação. Quando é que a senhora aproximou para poder ajudar em termos de alimentação? Eu sempre alimentei a senhora. Tenho aqui comprovativos da alimentação dela. Fotos, não sei o que, tenho tudo aqui como prova. O que ela diz é uma mentira, mas tenho provas concretas de dizer que está aqui e tudo mais. E eu quero que o caso avance ao tribunal. E ela diz que não consegue fazer os trabalhos de casa porque as mãos estão impossibilitadas e não tem ninguém para ajudar. Como é que tem olhado para essa situação? A senhora, desde o princípio de assistência a ter secretária, organizei uma secretária para a senhora. A secretária teve que parar esses dias porque ela, uma vez que foi a pedir como é que é? O valor da indemnização, nesse caso, mandei parar, a secretária teve que parar para poder organizar o dinheiro da indemnização, porque ela me falou de 100 mil meticais. Eu não vou conseguir dar 100 mil meticais e ter a secretária lá a trabalhar. E quanto aos lençóis de manta que ela nos apresentou lá, tem conhecimento disso? Tenho conhecimento, sim, mas não daquele estado. A manta é a mesma que a deu? É a mesma, sim. É a mesma. É a mesma. Mas não daquele estado em que ela mostrou na televisão.
Desde que ela está a passar pela situação que se encontra, quantas vezes a senhora foi para poder dar assistência, ou melhor, procurar saber como é que ela está e tudo mais? Desde o princípio, eu sempre levava a senhora para trocar os pensos, hospital e tudo mais. Uma vez que também tenho coisas por fazer, a secretária, eu dei disponibilidade de levar a ela ao hospital para ir trocar os pensos. E eu é que comprava o material. Uma vez que não temos nos centros de saúde, uma vez que estamos a passar mal do material, né? Eu dei assistência de cuidar da senhora. E assim, a minha secretária sempre levava a senhora para trocar os pensos. Mas como ela vai ao coisa, foi ao IPAS. O IPAS, uma vez como ela falou de um valor, de um certo valor, eu tenho que me preparar, organizando para dar o valor que a senhora quer, não é isso? Mas estou à espera. Já agora que tive a informação da TV Sucesso, não sei o que, tudo mais, estou aqui presente, como vi a solicitação da televisão, estou aqui. Então, a secretária teve que parar para ver onde é que vamos chegar. Para ver onde vamos chegar. Então, eu não vou conseguir dar o valor que a senhora quer, porque também do momento não tenho dinheiro do momento. Mas uma vez que já foi para o IPAS, meteu-me lá uma queixa, estou nesse procedimento de ver como fazer as coisas. Ainda não terminamos. Já estamos na televisão, isto, mais aquilo e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Vou dar a voz às pessoas que presenciaram o assunto do início e até esse exato momento. Certo. Só mais uma pergunta, por favor. Ela fala também de ter saído vermes nas feridas por não ter tido cuidado. Teve conhecimento que isso aconteceu? Eu não vou dizer que tive conhecimento, mas a senhora, dos meus tratos, ela sempre... Eu até arranjei uma médica que foi tratar a senhora na residência dela. Teve os cuidados do médico em casa dela. E uma vez que a senhora sempre rejeita, porque estás a aleijar-me, porque não sei o quê. A médica também acabou cansando, uma vez que ela tem insultos, falta com respeito às pessoas, insulta, até parece que nós aqui fizemos as coisas acontecerem daquele jeito, foi um acidente, acontece. Ela nos insulta, tudo mais, aquela médica acabou cansando, tudo bem, avancei com o caso de levar a ela para o hospital. Levar a ela ao hospital, tudo bem. A secretária dela também acabou levando ela ao hospital. Vermes, esse assunto, eu não sei. Mas ela sempre esteve sob cuidados médicos. Ela teria dito também que reteve os documentos. Ela não tem tido os documentos do hospital? Documentos do hospital? Sim, ela diz que não tem os documentos estão com a senhora e a senhora não aceita entregar os documentos a ela. A senhora tem o cartão dela, hospitalar. Eu dei à senhora. O cartão hospitalar dei à senhora, que é o cartão que precisa. Agora, quais são os documentos que ela precisa? Certo. Vamos ouvir mais alguém que esteve em frente do assunto, acompanhou o caso do princípio ao fim. Peço para aproximar, mãe, por favor. Estamos agora com a tia da proprietária dos animais, que quer deixar também um parecer a respeito de tudo que foi aqui avançado. Mãe, saudações. O que aconteceu de uma forma resumida? Aqui chamo-me Alice. Desde o princípio deste caso, quando aconteceu no dia anterior e não esteve, mas no segundo dia vieram me acordar. Eu esteve lá, na presença da primeira vez, esteve internado no hospital, numa enfermaria pública. Quando vi que as coisas não estavam bem, deram já transferência para uma clínica do Hospital Central. Quando esteve lá no hospital, na clínica, eu cheguei de ir, vou visitar a velha. Eu até tinha combinado com a família para eu ficar com ela no hospital.
Só que antes a senhora era muito agressiva. Você falava isso aqui, não se entendia, eu já fiquei com medo. Não quis ir ficar mais no hospital. Só que passando uma semana, deram já alta. Quando deram já alta, fomos buscar ela no hospital. Quando levamos, não é a minha filha que foi ao hospital com ela para buscar. Eu liguei para a família. Eu disse que deram já alta para casa. A família disse que não, nós não podemos receber a ela porque ainda está doente. Mas, de novo, eu retornei a chamada para ela. Eu disse que a família disse que não vão vir no hospital. O que nós podemos fazermos? Mas os médicos já tinham dado a alta a ela. Eu liguei para a minha secretária do bairro. Eu informei, temos naquela situação dos cães, já deram a alta, mas a família não aceitam receber. Disseram que levam esse doente trazer aqui no circo. Levamos o doente até o circo, ficamos lá no circo, chegou a secretária, chamou a família, vieram ali, começamos com barulho lá no circo, não aguentamos, então não queriam que levasse a velha. Saímos dali, mandaram para a esquadra. Fomos na esquadra 14ª, chegamos na 14ª, começamos a discutirmos com aquilo ali, saíram todos os chefes. Então aí não havia consenso para onde que aquela senhora ia dormir. Então no esquadro deram-nos uma notificação para irmos no hospital do Mavalano, para irmos pedir para aquela senhora dormisse naquela noite daquele dia. Só quando chegamos no hospital, viram um doente e perguntaram-nos o que esta senhora. Não, nós somos donos dos cães, a família não está. E nós também estamos a virmos, pedirmos para deixarmos já. Essa aqui havemos de virmos levar amanhã. No hospital disseram que não, nós não podemos aceitarmos levar. Porque vocês não são a família, nem eles e a família não estão. Que tal vocês também estão a vir deixar essa pessoa, depois não vir? E nós dissemos que não, havemos de vir amanhã, não aceitar. Voltamos, eram lá para as 0. Vimos que já era tarde. Eu veio com a senhora aqui em casa. Cheguei aqui em casa, entrei na casa, estava aquela senhora, aquecemos a água, demos o banho à senhora, não aguentava nada, levávamos para a casa de banho, o banho à senhora, arrumei a cama. Dele de jantar, arrumei a cama. Preparei aquelas mantas que vocês estão a ter publicidade deles. Arrumei todas as mantas, almofadas, tudo na cama. De manhã acordei com a senhora de novo. Levei a senhora, fomos a tentarmos andarmos atrás do hospital para tentarmos tirar os pensos. Voltamos de novo para o circo. Não conseguimos termos com aquelas senhoras que chamaram de novo. É que eu, o dia seguinte da esquadra, e Porcodora estava lá na esquadra. Quem estava lá? A Procadora esteve na esquadra. Veio ali, vieram muita gente, assistentes sociais, vieram ali. Nos levaram para a casa da família. Chegamos lá, deixamos a velha. Tiramos para naquela noite fazerem qualquer coisa para alimentar. Toda a noite. Voltamos para casa. Estavam lá os representantes, os chefes. Então, quando voltamos para aqui, no dia seguinte, fazemos o rancho, base, que é arroz, tudo que o sabão, tudo que óleo, tudo, peixe, essas cozinhas, um rancho base, né? Esse tal peixe, esse de 6 peixes que ela falou. Ele contou desses peixes, mas não contou outras coisas, porque até aí tinha um frango, tinha 2 quilos de omo, tinha coisas aí. Então chegamos ali, deixamos aquele rancho que nós trazíamos. Só como ela já tinha me acostumado, disse que precisava daquilo que ele tinha deixado aqui em casa.
Ela tinha deixado também, era uma comida dela aqui em casa. Ok, tudo bom, não tenho almofada aqui em casa. Eu como vou dormir aqui porque não aguento. E no mesmo dia combinamos com uma secretária. Precisava de receber 10 mil por mês, que era 10 mil dessas secretárias que tivemos. Então, daí, eu voltei para aqui em casa. Cheguei, tirei toda a coisa, que aquilo que eu deu naquele dia. Eu vi de que o estado dela como estava. Eu tentei tirar mesmo mantas, aquelas não é que eu fui comprar na loja. É aquilo que eu arrumei aqui na minha casa. Tirei toda a coisa, mesmo roupa que ela andou a mudar. Eu tirei aqui em casa, não cheguei do tempo de ir comprar coisas, não, que tirei daqui de casa. Fomos até lá. Deixei aquilo ali. Ia todos os dias lá, um dia sim, o que íamos visitar. Só onde que eu abandono é porque às vezes apanho insultos. Por parte da senhora? Fala essa senhora. Então, eu, faz de conta, estava a ganhar algo sobre aquilo ali. Eu, do momento, eu estava a ajudar, porque esses são os meus filhos. Eu, quando vejo, essa aqui é a minha filha. Então, não posso já abandonar de qualquer maneira como a mãe não está. Então, desculpa, a senhora ficava a cuidar daquela senhora? Dormia com ela ou só? Não dormia. Depois de irmos deixar lá no próprio dia, arranjamos uma secretária. E nós até tínhamos combinado com a secretária que ficasse lá, até aceitarmos esse valor de 10 mil. É porque contávamos que era para a secretária ficasse sempre a cuidar. Não havia domingo, não havia no meio de semana, não havia o quê. Mas o restante dos dias, quem ia levar para o hospital é ela. O que acontece no hospital? Fomos no hospital do bairro Ferroviário, diz que não tinha material. Fomos no Romão, diz que não tinha material. Com ela até no carro. Fomos aqui no bairro da polícia, diz que não tinha material. Nós tentamos alguém que ia te mudar de pensos. Aqueles alugadoras, pagávamos aquilo ali. Por cada vez que mudava daquilo ali, trocasse daquilo ali, pagarmos. Mas de tudo o que já fez nos desanimar, cada vez que está nos fazer desanimar, deixamos a outra secretária como aquela senhora, ela que estava a trabalhar lá. Depois daquela outra, arranjamos uma outra. Ela estava sempre lá, cuidando dela. Nós sempre, qualquer coisa que nós tínhamos de irmos, íamos a informar a secretária, está a passar isto, aquilo ali. Então, o que acontece nos últimos dias, não irmos sempre. Eu tinha os meus programas, ela ficou com uma doença. Uma doença que não sei qual é o nome da doença dele, só ela que pode me explicar, até ficou de baixa. Então, daí, começou já a pedir à secretária para levar, acompanhar de novo na médica que atendia ela para mudar dos pensos. Só que cada dia que nós vamos para lá, é cada coisa. Então, da primeira vez foi quenchar na esquadra. Só que na mesma semana foi quenchar na procuradoria. Ela disse que já só precisava do dinheiro. Não precisava dos vossos cuidados. Assim que precisa do dinheiro. Então aqueles perguntaram, estava até o filho, perguntaram qual é o valor que a senhora precisa. Diz que quer 100 mil. Ela, a resposta disse que os 100 mil do momento acho que não tem, mas ainda vou organizar esse valor. Então, quando volta para aqui em casa, diz que eu não vou conseguir dar mais secretária e mais os 100 mil na mesma semana vai ser fácil. Agora estamos com a senhora que estava a cuidar da vítima que foi mordida por cães. Vamos ouvir a versão dela, como é que foi e por quanto tempo esteve com a senhora. Saudações, mãe. Então, está em direto para a TV Sucesso. O seu nome? Maria Helena Saveca. Quantos dias ficou a cuidar da senhora que foi mordida? 2 meses.
E como é que olhava para o tratamento? Estava a dar banho, dar comida, e lavar roupa, fazer muitas coisas e cozinhar, sim, para ele. E quanto a essa situação que ela nos falou de ter saído vermes nas mãos, confirma, tendo em conta que a senhora estava perto dela? A ele não vou falar nada, porque aquela ali com que estava a falar muitas outras coisas que não atendo, já estava a falar. Já isso eu estava muito calado, não falava muitas coisas. Ele fala, mas eu não estava a atender ele. Estava a trabalhar minhas coisas, lavar roupa, dar banho, dar muitas coisas estava a fazer em casa dele. Certo. Agora, esse cuidar dela, dormia com ela ou só ia cuidar e chegava uma certa hora, voltava a casa? Lá estava a sair 18 horas. Ele, quando eu chegou ali, ele não conseguia comer com mão. Estava a dar comida, comer pouco a pouco, comer. Mas já chegou, enfim, já consegui comer com a mão dele. Pois não tem outras coisas para falar. Certo. Ouvimos a versão da dona dos cães, e da tia e da senhora que cuidava da vítima que foi mordida pelos cães. Elas afirmam que a senhora teve cuidados desde o princípio até o final. Só pararam porque o caso já está nas instâncias maiores. As imagens são de Renato Armando, Isabel Hu, TV Sucesso. Bom, estão aqui